Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Clébio Cavagnoli e hoje é quarta-feira, dia 14 de dezembro de 2016. Você vai ver agora imagens da capital paulista, de onde falamos para todo o Brasil e também para vários países, pela Record News Internacional. Boa tarde, tudo bem? Eu sou Marcela Raul. Assessor do presidente Michel Temer, citado em delação da Odebrecht, pede demissão. Morre aos 95 anos o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes. Mais 2 sobreviventes brasileiros do acidente aéreo chegam a Chapecó. Emoção no reencontro do jornalista Rafael Renzel com o filho ainda no avião. Fim de ano se aproxima e a expectativa é de uma ceia de Natal mais simples. Além da crise que afeta o bolso dos consumidores, produtos tradicionais da ceia estão mais caros. Fim de ano chegando, viagens e uma má notícia para o bolso dos brasileiros. A ANAC autoriza que companhias aéreas cobrem pelo despacho de bagagem. E essa cobrança já foi parar na Justiça. O Ministério Público Federal decidiu que vai entrar com uma ação judicial para questionar a legalidade. E você, acha que essa cobrança deve ser barrada? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas nossas redes sociais, use a hashtag #LinkRecordNews. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a segunda edição do Link Record News. A gente começa essa segunda edição do Link Record News com a informação atualizada sobre a morte aos 95 anos de idade do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, arcebispo emérito da Arquidiocese de São Paulo. Pois é, ele estava internado no Hospital Santa Catarina desde o dia 28 de novembro, em decorrência de uma broncopneumonia e nesta quarta-feira piorou por dificuldades na função renal. Arnes nasceu em 1921 em Santa Catarina. Iniciou seus trabalhos como líder religioso em 39 em Petrópolis, no Rio. Foi bispo e arcebispo de São Paulo entre os anos de 60 e 70. Durante a ditadura militar, destacou-se por sua luta política em defesa dos direitos humanos. Também teve uma atuação marcante em projetos voltados para a população de baixa renda. Ao longo de sua trajetória, trabalhou como jornalista, professor e escritor. O velório de Dom Paulo, que deve durar 48 horas, será realizado na Catedral da Sé, que fica no centro de São Paulo. Arnes será sepultado na cripta da Catedral. A gente fala agora da crise política, porque após ser mencionado em acordo de delação premiada de um dos ex-dirigentes da Odebrecht, o assessor especial da presidência, José Yunes, entregou hoje, agora há pouco, inclusive, uma carta de demissão do cargo, segundo informações da Secretaria de Imprensa do Palácio do Planalto. Yunes trabalhava diretamente com o presidente da República, Michel Temer. O ex-vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Odebrecht, Cláudio Melo Filho, afirmou que a empreiteira entregou 4 milhões de reais no escritório de José Yunes, em São Paulo. Ainda de acordo com o delator, o dinheiro era destinado ao atual chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. O repasse era parte de 10 milhões de reais solicitados por Temer ao então presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, em um jantar no Palácio do Jaburu, que é a residência oficial da vice-presidência. Agora a gente fala de um acidente que aconteceu hoje pela manhã na rodovia dos Imigrantes. Uma pessoa morreu e outras 20 ficaram feridas. Esse acidente envolveu um ônibus de viagem que vinha de Santos, no litoral paulista, e também uma carreta, Marcela. Pois é, esse acidente foi na rodovia dos Imigrantes, na altura de São Bernardo do Campo. O resgate das vítimas mobilizou as equipes dos bombeiros. Eles tiveram que cortar a lataria do ônibus e quebraram os vidros das janelas para retirar os sobreviventes. Havia 25 passageiros no ônibus. Só 5 não se machucaram. Os feridos foram colocados em lonas verdes, amarelas e vermelhas, de acordo com a gravidade do estado de saúde. Um senhor de 71 anos que viajava na poltrona da frente morreu na hora. Uma das vítimas, uma australiana, foi levada de helicóptero para o hospital em estado grave. O acidente foi por volta das 5h30 da manhã, no quilômetro 36 da rodovia dos Imigrantes. O ônibus saiu de Santos e tinha como destino o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O caminhão ia para Santa Catarina e transportava um container. Agora que o caminhão foi retirado e todas as vítimas resgatadas, a gente consegue ter uma ideia da força desse impacto, da gravidade desse acidente. O passageiro que morreu viajava exatamente nessa poltrona aqui da frente.
com o impacto, essa parte do ônibus praticamente entrou no caminhão. O trabalho da perícia para determinar a causa do acidente começou no local. De acordo com o policial rodoviário, não chovia e não havia neblina na pista no momento da colisão. Muitas hipóteses. Então, não tem como te falar, foi essa hipótese, foi aquela, isso aí é trabalho da perícia. Uma das linhas de investigação da polícia tem a ver aqui com esse pneu traseiro, que dá pra gente ver, está bastante danificado. A dúvida dos investigadores agora é a seguinte: se esse pneu furou depois do acidente ou se estourou antes. E se isso aconteceu, pode ter ocasionado uma redução brusca da velocidade do caminhão, o que facilitou o impacto com o ônibus. Quase todos os pneus do caminhão estão gastos. Outras possibilidades investigadas são um possível mal súbito ou um cochilo do motorista do ônibus. O caminhão também pode ter saído do acostamento de forma abrupta ou poderia estar com as luzes apagadas. O motorista do caminhão conta que não percebeu a aproximação do ônibus. Vim normal na faixa, desde lá da serra, nessa faixa aí senti o impacto. Depois disso fui sinalizar lá atrás para tentar não ocorrer mais outro acidente, né? As vítimas foram levadas para hospitais do ABC Paulista e da capital. Bastante dolorido, né? Crianças, adultos, pessoas de idade, várias pessoas machucadas, né? Então, para nós, está acostumado ao dia a dia, mas é uma coisa meio trágica, né? Choca bastante. Com certeza. Em nota, a empresa de ônibus informou que aguarda as investigações sobre as causas do acidente e que mobilizou uma equipe dedicada a prestar atendimento às vítimas e familiares. E os brasileiros vão pagar pelas bagagens despachadas a partir de março do ano que vem. Essa é a mudança mais polêmica de uma lista que a Agência Nacional de Aviação Civil vai divulgar ainda hoje. Isabel embarcou para Belém cheia de malas, todas dentro do limite de peso permitido. E o melhor, sem precisar mexer no bolso. Não pago nada. Por enquanto, né? Por enquanto, é que a partir de 14 de março do ano que vem, isso vai mudar. As companhias aéreas estarão liberadas a cobrar pelas malas despachadas de acordo com o tamanho da bagagem, como já acontece em outros países. Segundo a ANAC, a proposta é fazer com que quem leva mais, pague mais. Atualmente, quem viaja dentro do Brasil tem direito a levar de graça 23 quilos e para o exterior, 2 volumes com até 32 quilos cada. Sou a favor da cobrança de mala, contanto que as regras sejam bem respeitadas. Vai baixar o preço da passagem para quem está levando só uma bagagem de mão? A gente não acredita nisso. Nem o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor acredita na queda do preço das passagens. Para o IDEC, as novas regras não respeitam a lei. O órgão pediu explicações à ANAC e ao governo. Em nenhum momento foi feito um estudo para ver quanto representa 23 quilos de bagagem na sua passagem. Porque se a gente tivesse esse estudo, nós podemos dizer, olha, isso representa 25%. Então, as passagens vão abaixar 25%. Mas a gente não tem esse estudo. Então, se eles baixarem, a gente nunca vai ter certeza de quanto é que representa e se de fato você está pagando aí, não mais pagando pela bagagem, está tendo de fato um desconto real. E atenção, senhores passageiros, há novidades também no limite do peso da bagagem de mão, que vai dobrar. Passará de 5 para 10 quilos. Nesse caso, não há cobrança. Eu acho que vai piorar muito, porque sendo 5 quilos, a gente já não acha para guardar uma mochila, para guardar uma bolsa. Se por um lado essas mudanças têm causado polêmica, por outro, uma nova regra tem sido muito bem aceita pelos passageiros. É que o prazo para a devolução de bagagens extraviadas vai encurtar. Em voos domésticos, em até 7 dias, a mala tem que estar na sua casa. E 21 dias para voos internacionais. A nova regulamentação prevê também que o passageiro poderá desistir da compra da passagem até 24 horas depois do recebimento do comprovante, sem precisar pagar, desde que a compra ocorra com antecedência superior de 7 dias em relação à data do embarque. Pelas regras atuais, o passageiro tem direito à alimentação quando o voo atrasar 2 horas e à acomodação ou hospedagem e transporte, caso o atraso seja de 4 horas ou mais. Com o novo regulamento, a partir de 4 horas, o passageiro só terá direito à hospedagem. Há ainda outra mudança. O não comparecimento do passageiro no primeiro trecho de um voo de ida e volta não vai cancelar automaticamente o trecho de volta.
Bem, com base nessa reportagem, nós perguntamos a você justamente o assunto da nossa enquete hoje. Você acha que essa cobrança deve ser barrada? Para votar, para participar nas nossas redes sociais, é só entrar no Twitter, no Facebook da Record News, comentar e participar. Usando a hashtag Link Record News também para votar na nossa enquete ou também mandar a sua opinião via WhatsApp. O número é esse que aparece aqui embaixo, o 11 95307 1851, e a gente já tem participação na tela. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos para a sua opinião, começando com o Manuel de Fortaleza, no Ceará. Ele diz o seguinte: a cobrança já faz parte do preço das passagens. Eles estão prometendo baixar os valores, cobrando a bagagem por fora, mas não estão diminuindo nada. Sou contra porque corremos o risco de pagar 2 vezes. Manuel, obrigado por participar. Legal, agora a opinião do Natan de Indaiatuba, São Paulo. É um absurdo que sempre recai os custos operacionais nos usuários, que sempre assumem as despesas, que só aumentam. Cadê algum desconto? É o que pergunta então o Natan. É isso aí, cadê, Natan? Obrigada pela sua participação. É o que a gente gostaria de saber, viu, Natan? Agora tem o Leandro de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Diz: deve ser cobrado sim. Menos gastos com combustível geram passagens mais baratas. Tem passageiro que quer levar mudança para dentro do avião. O Leandro é um dos poucos que, então, coloca uma opinião aí favorável a essas mudanças. Obrigado, Leandro. Olha, mais uma participação do Luiz Freitas, de Campinas, São Paulo. Não sou a favor destas mudanças, pois os valores das passagens não vão cair. É o que pensa, então, Luiz Freitas. E é exatamente o que a moça, a representante, a advogada do IDEC falava, né? Que como que eles vão saber quanto que isso vai ser abatido no valor da passagem e que se de fato vai cair o valor, né? Exatamente. Vamos ver agora o Luiz Carlos, de Curitiba, no Paraná. Ele diz sim. Como sempre, quem paga a conta é a população. Então, ele é favorável a essa medida ser barrada. Obrigado, Luiz, por manifestar seu pensamento. Mais uma agora do José Júlio, de Botucatu, São Paulo. Ele que diz o seguinte: acho justo cobrar pela bagagem, pois existem passageiros que exageram bastante quanto ao volume. Mais um, então, concordando com essa questão de cobrar pela bagagem. No entanto, o tema segurança deve também ser observado sob todos os aspectos. É o que coloca, então, a sua preocupação. José Júlio, obrigada pela sua participação. E você aí de casa pode continuar participando, mandando a sua opinião via WhatsApp ou também votando na nossa enquete. Depois a gente traz o resultado final da enquete, né? Muito bem, Marcelo. Olha, nós estamos falando de viagens e é bom você ficar atento, viu? Porque bem às vésperas das férias, foi suspensa em todo o país a produção de passaportes. Olha só, quem conta essa história pra gente é a repórter Carla Chaves. Carla. Olá a todos que acompanham o Link Record News. A Casa da Moeda suspendeu a produção de passaportes por falta de pagamento. Os postos da Polícia Federal que são responsáveis pela emissão do documento já foram notificados. Esta suspensão deve atrasar ainda mais a entrega do passaporte, que já está maior do que o prazo máximo de 6 dias. O responsável por esse pagamento é o Tesouro Nacional. O governo federal nos enviou uma nota dizendo que, diante da crise que o país está vivendo, reconhece que existe esta dívida, mas que está trabalhando da melhor maneira possível para tentar saná-la. Mas um prazo para que o passaporte volte a ser produzido pela Casa da Moeda ainda não existe. Voltamos ao estúdio da Record News. Muito obrigado, Carla, pelas informações. A gente segue agora com os assuntos de economia, porque o setor de serviços recuou 7,6% em outubro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Marcela. E de acordo com o IBGE, essa é a maior queda nessa base de comparação anual desde o início da série histórica do indicador, que é em janeiro de 2012. Já na comparação mensal, de setembro para outubro, a retração foi menor, de 2,4%. Tiveram resultados negativos os setores de transportes, serviços auxiliares dos transportes e também correio, além de serviços de informação e comunicação. No ano, o setor de serviços acumula queda de 5% e nos últimos 12 meses de 5,1%. Bom, e os protestos contra a aprovação da PEC, que congela os gastos públicos, terminaram em quebra-quebra e muitas prisões em várias capitais do país. Marcelo, em São Paulo, por exemplo, manifestantes invadiram e jogaram rojões na sede da Federação das Indústrias. Confusão no prédio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Manifestantes derrubaram a grade de proteção e invadiram o local. Eles quebraram vidraças e jogaram rojões. A
confusão contra a PEC que limita os gastos públicos teve também prisões. 2 mulheres, uma delas com passagem pela polícia por roubo. Esta imagem mostra o momento em que uma das mulheres é detida. A foto mostra os explosivos encontrados, incluindo 5 bombas caseiras. O material foi avaliado pelo Esquadrão Antibombas e detonado durante a madrugada nesta praça. Houve protestos também em outras capitais. Em Brasília, um ônibus foi incendiado e vários carros depredados, inclusive da polícia. Houve confronto entre PMs e manifestantes. Nesta concessionária, 29 carros foram danificados. Mais de 70 pessoas foram detidas e 8 policiais ficaram feridos. Em Porto Alegre, manifestantes e policiais entraram em confronto em 2 locais diferentes. O batalhão de choque usou bombas de gás. Em Vitória, no Espírito Santo, também teve quebra-quebra, principalmente em agências bancárias. Em Belo Horizonte, os bancos também foram alvo dos ataques. 2 agências foram depredadas e os manifestantes tentaram invadir a sede do Banco Central. Aqui também houve conflito com a PM. E essa proposta de emenda constitucional que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos vai ser promulgada amanhã no Congresso e começa a valer já a partir de janeiro. A oposição não conseguiu barrar a votação na Justiça e a PEC, como a gente mostrou para você ontem, foi aprovada então pelo Senado. No final da votação, o placar registrou uma vitória com 53 votos para o projeto que vai congelar os gastos do governo nos próximos 20 anos e considerada essencial para o ajuste das contas públicas. Nós tivemos hoje 6 ausências de votos, sim, que em tese votariam conosco se estivessem aqui. Nós tínhamos a opção ou adiar a votação ou votar e sinalizar que o governo continua aprovando as matérias importantes. O governo não conseguiu repetir sequer o resultado de 61 votos favoráveis no primeiro turno e ficou por 3 votos para que nós conseguíssemos preservar a saúde e a educação desse congelamento de gastos durante 20 anos. A oposição até que tentou barrar a votação e foi ao Supremo Tribunal Federal alegando que a medida prejudicaria a população mais pobre, mas teve o pedido negado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. As novas regras, as despesas com educação e saúde não podem ultrapassar o índice de inflação registrado no ano anterior. É absolutamente indispensável nós pormos um paradeiro nesse ritmo de gastos públicos que vai muito além do que o Estado brasileiro tem condições de pagar. Na prática, fechamento de hospital. Na prática, significa menos jovens na universidade. Nós estamos condenando pessoas, alguns que talvez ainda nem nasceram, a morrer porque não vão ter atendimento nos hospitais. O ministro da Educação nega que a nova regra vá restringir um possível aumento de investimentos no setor. Comparativamente, 2016 e 2017, a gente saiu de 129 bi para 139 bilhões de reais. E a PEC do teto, ela afeta parte dos recursos gerais do orçamento da União. Não afeta diretamente a educação. Um dos maiores skatistas do país foi preso em flagrante ao embarcar para a Espanha com 3 quilos de cocaína no Aeroporto Internacional de São Paulo. Só neste ano, a Polícia Federal apreendeu no terminal de Guarulhos quase 2 toneladas de drogas, 13% a mais do que no ano passado. Nessas imagens exclusivas feitas pela Record TV, o skatista Gustavo Malagoli, de 27 anos, é transferido para o presídio estadual. Algemado, ele demonstra tranquilidade. O atleta chegou a ser um dos maiores skatistas do país. Foi campeão regional pelo estado de Santa Catarina, onde é federado. Depois de uma lesão, Malagoli retomava a carreira internacional. Embarcaria para Barcelona, na Espanha. No Aeroporto Internacional de Guarulhos, foi preso com quase 3 quilos de cocaína na mala. Acaba trazendo uma imagem de que seria alguém mais isento, ainda mais uma pessoa praticante de uma modalidade esportiva. A pena ela varia de 5 a 15 anos, variando tendo a agravante aí da questão do tráfico internacional. A Federação de Skate de Santa Catarina e a família confirmam a prisão, mas não querem falar sobre o assunto. E a análise desse caso agora com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. Os 3 quilos de cocaína apreendidos com o skatista iriam ser transformados em 10 quilos na Europa, no exterior. A cocaína, que é pura, seria batizada, como eles dizem os traficantes,
iria render muito mais do que os traficantes pagaram na Bolívia, onde ela foi comprada. O skatista, o Gustavo, viajava sempre para o exterior, então ele acreditava que não seria revistado. Há a suspeita de que ele fez outras viagens e levando a droga, por isso que ele tinha certeza de que iria embarcar sem problemas. Só que desta vez, os policiais federais receberam informação a respeito dele. Então decidiram revistá-lo, a cocaína foi encontrada, ele foi autuado em flagrante por tráfico internacional, que dá uma pena muito maior. E a polícia agora está tentando identificar as pessoas relacionadas a ele, tanto no Brasil quanto no exterior. Ele sairia de São Paulo para ir para Barcelona, na Espanha. Ali seria encontrado e a cocaína seria distribuída para outros países. De qualquer forma, a investigação ela tem prosseguimento e acredita a Polícia Federal que vai prender aqui no Brasil pelo menos outras 4 pessoas. O tráfico de drogas envolvendo skatistas, envolvendo esportistas, a polícia acredita que tem aumentado nos últimos anos, porque eles acham que vão sair do país e não serão revistados. Só para lembrar um pouquinho, aqueles 2 homens que levaram cocaína para fora, dentro de pranchas, e que foram para a Indonésia, que foram para a Tailândia, os 2 acabaram sendo executados na Tailândia. E exatamente o que acontece nesses países. Quando são presos ali, a pena de morte é aplicada. O traficante tem pena de morte. Ou aqui no Brasil, aplicaria prisão perpétua para eles. A Justiça determinou a desocupação de um terreno em que uma aposentada criava 57 cachorros e gatos. Fica na zona leste de São Paulo. Antes do cumprimento da ordem judicial, uma ONG resgatou os animais. Dona eles têm, casa não mais. A ordem da Justiça era para desocupar o terreno onde viviam. Logo, os primeiros animais foram retirados de lá. A gente veio aqui resgatar os animais para que não aconteça o pior com eles. Então a gente vai encaminhar eles para adoção depois de tirá-los daqui. O terreno fica na Vila Matilde, na zona leste de São Paulo. A escritura está em nome da família de uma advogada que venceu a disputa na Justiça. Agora nós vamos construir aqui, construir casa. A dona dos animais não tem onde morar. Há alguns anos fez dessa área que encontrou vazia um lar para ela e para os cachorros. Eles são uma família para mim. É onde eu não tenho lugar para ficar com eles. São animais resgatados das ruas da cidade. 1, 2, 3, logo viraram 57. A dona, que é aposentada, pediu um empréstimo no banco há um ano para construir baias como esta. Sonhava em ficar para sempre no terreno que nunca foi dela. Ali eles eram alimentados, ganhavam nomes e tratamento veterinário. Estão todos castrados. Os animais estão bem cuidados, não tem nenhum animal magro. Tem algum bicho que deve ter sido recém-resgatado que não está muito bem, mas assim, de maus tratos, não tem maus tratos aí dentro, nenhum. Funcionários do Centro de Controle de Zoonoses acompanharam a desocupação da área. Ofereceram transporte para os bichinhos, mas não há abrigos públicos em São Paulo para onde esses animais possam ser levados. Por isso, a adoção é tão importante. Um cachorrinho, gente, né? Um gatinho. A gente tem 5 gatos castrados também. São bonzinhos, são todos uns coitadinhos, eles não têm para onde ir. E olha só essa história. Um poste no meio de uma rua em Francisco Morato tem causado transtornos aos moradores. Os moradores, inclusive, reclamam que atrapalha o trânsito, causa acidentes e a falta de energia por lá é constante. Já são 5 anos e a rua Durvalina Medeiros de Miranda, no Jardim Arpoador, em Francisco Morato, ainda tem um poste de energia acomodado bem assim, no meio da rua. Eles falaram que ia retirar esse poste dia 10, a prefeitura junto ao Mário, que é responsável de obra, dia 10 de outubro, e não vieram. Eu já fui mais 3 vezes lá, ele não me recebe mais. Eles falam que vai vir resolver o problema e não resolve. Da retirada do poste. É isso que os moradores querem, que retire o poste e ponha o poste na calçada para não ocasionar acidentes. Os motoristas que passam por aqui precisam estar bem atentos para que acidentes não aconteçam. Você ficou surpreso de ver esse poste aí? Demais, hein? Primeira vez que eu vejo um poste assim na rua. Perigoso, né? Verdade. Ainda mais à noite, né? E já está aí há muitos anos. Eu moro aqui há 4 anos, ele já está aí. Os moradores contam que o poste foi retirado da calçada quando a rua foi asfaltada.
antes de passar o nosso asfalto. Ele era aqui, certinho, mas ele era de madeira. Mas depois que ia passar o asfalto, o engenheiro veio e colocou o poste lá no meio da rua. Falei assim para ele, mas esse poste vai ficar errado no meio da rua. Ele falou assim, mas quem é que é o engenheiro aqui? Eu ou você? Eu falei, é o senhor, mas que está errado, tá. Vai ficar no meio da rua. E ele não deu explicação, por que colocar ali? Não, só chegou, tirou e colocou lá. E depois disso, claro que já aconteceram acidentes. Iraneide mora em frente e viu quando um caminhoneiro desavisado bateu no poste. O caminhão deu ré, eu não vi o poste no meio da rua. Quando viu, já tinha batido. Não teve mais nada para fazer. Ficou preso só pelo arame? Só pelo arame. Quando eu vou dormir, que está ventando, eu já fico lá a noite inteira acordada, porque eu fico pensando nesse poste de frente à minha casa. Além dos riscos para quem dirige, os moradores da rua ainda enfrentam um outro problema. O poste está quase caindo. E se chover como hoje e ainda tiver uma ventania, o poste balança e a energia acaba. Quando acaba a força, demora de um dia para outro, é mais de 24 horas que a gente fica sem luz. E todo mês acontece isso? Todo mês. A energia cai, mas a conta vem, e bem alta. Sou dona de casa, pago 300 e poucos reais de luz. E quando chove, fica faltando força aqui. Tem um filho que é especial, ele tem medo do escuro, ele não pode ficar no escuro, sabe? Aí ele fica desesperado. Na página da Prefeitura, encontramos um texto publicado sobre a iluminação pública na região. A Prefeitura alega que está trabalhando para resolver os problemas. Diz ainda que a empresa contratada e responsável pela manutenção é a Engeluz e que, por conta das fortes chuvas, equipes de rua foram reforçadas. Segundo a Prefeitura, as demandas são atendidas por ordem de pedido e que, por questão de segurança, as áreas próximas a escolas têm prioridade. Arquiteto, urbanista e professor há 20 anos, Antônio diz que, apesar de parecer absurda, situações como esta são comuns. A maneira que aquela fiação está passando. Fiação, ela é sempre perigosa, ela está conduzindo uma carga que mata uma pessoa, não é? Então ela tem que ser tratada com o cuidado, não é? De que uma alta tensão de energia elétrica supõe que a gente tenha com ela, né? Mesmo sem nenhum retorno dos órgãos responsáveis, os moradores continuam mantendo as contas em dia e esperando por uma solução. Quero que tire, porque a gente paga as contas em dia, tem que tirar. Que descaso, né? E olha, em nota, a Prefeitura de Francisco Morato informou que já foi solicitada a remoção do poste. E um funcionário da Prefeitura explicou ainda que a empresa responsável pelo fornecimento de energia é a Electro e não a Engeluz, informado na matéria pelos moradores. A Engeluz é responsável pelos serviços apenas de manutenção, segundo a nota. E 2 pessoas foram presas suspeitas de participar do sequestro da mulher de um gerente de banco. Os suspeitos exigiram R$500 mil de resgate. Entre os detidos está um ex-funcionário da própria agência bancária. A polícia chegou até os suspeitos através de imagens de câmeras de segurança. Este homem de mochila e boné que aparece falando ao celular é um dos sequestradores. Na sequência, passa a vítima, uma mulher com a filha de apenas 3 anos. Elas estão a caminho da creche. Depois de deixar a menina na escola, a mulher é cercada e levada pelos bandidos. O crime aconteceu às 10 horas da manhã, no bairro do Fonseca, em Niterói. A vítima é a esposa de um gerente de banco. Ela foi obrigada a entrar em um carro onde estavam mais outros 2 comparsas armados. Eles disseram que já vinham monitorando a rotina da família há 3 meses. Os criminosos levaram a vítima até o cativeiro, uma casa no Morro da Congonha, em Madureira, e exigiram pagamento de resgate no valor de R$500 mil. O gerente do banco não conseguiu retirar o dinheiro, porque não tinha acesso ao cofre da agência. Mesmo se fosse tesoureiro, ele não teria essa facilidade sozinho em poder retirar uma grande quantia sem levantar um alarde no banco que fosse impedido de sair com essa quantia do banco. Os sequestradores decidiram abandonar a mulher e fugiram com o carro dela. O autor, o Márcio, que foi preso, era ex-funcionário dessa agência. Ele conhecia pessoalmente o gerente. E o que eles fizeram? Eles começaram a acompanhar a rotina da família. Já possuía dados de familiares do Márcio e acompanharam aonde havia uma fragilidade. Na ação, Lucas Santana Pereira também foi identificado e preso. O terceiro bandido é um adolescente. Ele ainda não foi localizado pelos agentes. Os 2 presos confessaram o crime.
A gente vai agora para um rápido intervalo, mas o Link Record News volta em instantes. E no próximo bloco você vai ver fim de ano se aproxima e a expectativa é de uma ceia de Natal mais simples. Além da crise que afeta o bolso dos consumidores, produtos tradicionais da ceia estão mais caros. A gente mostra já já. Até já. 3 horas da tarde, mais 35 minutos, horário brasileiro de verão. Estamos de volta com o Link Record News e mais informações para você. De volta com um dado preocupante, porque uma pesquisa revelou que para quase metade dos brasileiros, a ceia de Natal este ano será menos farta. Marcela, isso porque além da crise ter afetado os bolsos dos consumidores, os produtos tradicionais da ceia estão mais caros. Aves congeladas 10% mais caras. O brinde também vai pesar no bolso. Espumantes e vinhos estão custando até 20% a mais que no ano passado. A tão esperada ceia vai encolher este ano. É assim que vai ser para quase metade dos consumidores ouvidos em uma pesquisa feita em todo o país. Vai ser bem reduzida, bem econômica. Apenas 11% dos entrevistados vão investir em uma mesa mais farta. O gasto médio com todas as despesas de Natal e Ano Novo não deve passar de R$ 450. Dois argumentos são os que aparecem mais. Em primeiro, o aumento do desemprego, né? Quase 40% responde ao desemprego como uma causa de você reduzir os seus gastos. Em segunda, evitar o endividamento. Quase 30% que fala que quer evitar o endividamento, evitar dívidas futuras, também para não comprometer o orçamento para o ano que vem. Os preços ajudam a esfriar o espírito natalino dos consumidores. Em média, segundo o Procon, os tradicionais produtos da ceia estão 10% mais caros em comparação a 2015. Pesquisar continua sendo a melhor dica. A mesma marca de azeite de oliva, por exemplo, é vendida em locais diferentes, com variação de 136% no preço. Já os panetones, dependendo do supermercado, a diferença no valor chega a quase 80%. Este mercado já sente o efeito da economia dos clientes neste fim de ano. As marcas mais baratas estão no topo das vendas, enquanto as mais conhecidas e caras estão ficando encalhadas. Nós já baixamos algumas marcas de panetone, alguns R$4, outros R$1, outros R$2, quer dizer, então já estamos começando a fazer rebaixa desses produtos natalinos. E é o que o consumidor realmente deixa no final, justamente para ele poder pegar esses preços mais baixos. O Natal de Tânia também será mais modesto, mas com a família ainda mais unida. Tem que pesquisar muito. Então é isso que nós estamos fazendo ainda, não compramos nada. Vai esperar as ofertas? Sem dúvida, vamos. Só semana que vem agora. Ceia de Natal, essa época do ano também muita gente viaja. Uma notícia ruim para o bolso dos brasileiros, porque a ANAC permitiu que as companhias aéreas cobrem pelo despacho das bagagens. Uma medida polêmica, o Ministério Público Federal já disse que vai entrar com uma ação questionando essa medida. E a gente pergunta para você se você é a favor, se você acha que essa cobrança deve ser barrada. Para participar, é só usar a hashtag Link Record News nas nossas redes sociais ou ainda mandar a sua mensagem, a sua opinião pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece aqui embaixo, o 11 95307 1851. E a gente tem bastante participação chegando desse tema, né? Vamos então à sua opinião. A gente começa pelo Fernando de Macaé, no Rio de Janeiro. Ele diz sim, é favorável, portanto, a essa cobrança ser barrada. Diz as passagens já são caras e ainda temos que pagar tarifas de bagagens. É o que ele questiona. Obrigado, Fernando, por participar. Mais uma agora da Laís, de Belo Horizonte, Minas. Não, as pessoas nunca souberam usar com bom senso o direito que até então tinham. Agora, consumidores que viajam apenas com bagagens de mão poderão economizar e encontrar passagens mais acessíveis. Isso se de fato as passagens caírem mesmo, né? É isso aí, obrigada pela sua participação, Laís. Agora o Hermes, de Américo Brasiliense, interior de São Paulo, diz: se o valor cobrado pela bagagem for investido em melhorias, como a distância entre as poltronas, sou a favor. Caso contrário, não. Olha, Hermes, a gente que tem uma altura aí considerável sofre com esse espaço entre as poltronas cada vez menor. Mas eu acho difícil isso mudar, viu? Obrigado por lembrar desse detalhe, Hermes. Legal. Reginaldo, de Iapiaí, São Paulo, diz: sim, sou a favor da cobrança desde que haja mais responsabilidade com nossas bagagens. Já fui roubado em um voo de São Paulo a Recife e o ressarcimento foi abaixo do valor que eu tinha em minhas malas. É o que geralmente acontece com muitas pessoas que têm a bagagem extraviada, né? O valor é abaixo do que realmente você tem dentro da mala.
Infelizmente. Obrigado, Reginaldo. A gente tem também a opinião do William de São Paulo, aqui na capital, de só a favor, pois existem passageiros que exageram nas bagagens. Devem ser cobradas, sim. Obrigado, William, por participar. Mais uma agora da Lediana, de Campina Grande, Paraíba. Não concordo com a cobrança, pois os valores das passagens já são bem salgados. E não creio que irão baixar. Essa é a opinião, então, da Lediana. Obrigada pela sua participação. Você pode ainda continuar participando e também votando na nossa enquete. Daqui a pouco a gente traz o resultado. Enquanto você vota e também participa com a sua opinião, a gente faz aqui uma pausa bem rápida para o link Record News, para os nossos apoiadores, mas voltamos em instantes. E veja a seguir, caso de mulher agredida dentro de uma estação de metrô na Alemanha causa revolta no mundo todo. A gente mostra isso e muito mais daqui a pouquinho. Até já. 3h45 no horário de Brasília. Link Record News de volta com mais informações. Exatamente, e recebendo aqui a nossa colunista do Portal R7, Débora Bresser, que traz pra gente os destaques do mundo artístico. Débora, boa tarde para você. Seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Clébio. Olha, temos uma notícia. Este ano realmente está sendo um ano muito importante para a autora do Harry Potter, a J.K. Rowling. Vocês sabem que ela assinou lá o roteiro do Animais Fantásticos e ela também está fazendo uma peça também baseada na história toda, no universo de Hogwarts. Agora, o que aconteceu? Ela tinha um livro que ela fez à mão, que chamava Os Contos de Batley, o Bardo, que participou, ele fazia parte de um dos livros dela, o professor lá, o Dumbledore, dá de presente para Hermione esse livro. E ela fez esse livro, ela tinha esse livro à mão, e ela deu esse livro de presente para o primeiro editor que acreditou na história. Então, olha, ele é todo desenhado mesmo, escrito à mão. E o que aconteceu? Este livro, este exemplar, feito à mão, foi a leilão. E alcançou... Olha a capa do livro, hein, Débora? Pois é, então, e ele foi dado de presente para esse primeiro editor, que foi quem acreditou, né? Que ela até mandou com uma cartinha falando, olha, para você que acreditou na história que um bruxinho de óculos pudesse realmente vender bem. E nessa manhã, hoje, ele foi vendido, foi leiloado, na verdade, por R$1,5 milhão de reais. R$1,5 milhão. Olha, uma bela quantia. R$1,5 milhão de reais foi o que ela conseguiu, o que conseguiram por esse exemplar, que realmente é uma raridade, né? Segundo o leiloeiro, o que acontece? Além de você ter toda essa história dele estar ali, feito à mão por ela e etc., ele traz uma carga pessoal muito forte, de fato, né? E a simbologia dele, né? O fato de ter sido um presente em agradecimento. Pois é, o editor que recebeu, ele chama Barry Cunningham, que foi realmente o primeiro cara, né? O que editou o Harry Potter e a Pedra Filosofal. Então, ela mandou esse livro de presente para ele e agora ele foi a leilão e deve ser, realmente uma peça muito rara, né? Eu acho que valeu aí para quem conseguiu adquirir esse exemplar, porque realmente é uma coisa muito rara, né? Agora você tem outro assunto que também tem muitos fãs a respeito dele, não? Os fãs, aliás, estão... esse universo todo, né? Você teve aí o universo Harry Potter e tem uma outra turma que também está em polvorosa, que é o pessoal do Star Wars. Por quê? Porque amanhã estreia a nova franquia. Na verdade, não é exatamente um filme de Star Wars, é um filme derivado de Star Wars. É um pouco o que está acontecendo com Harry Potter, né? Você tem ali os derivados, né? Que é o Animais Fantásticos. No Star Wars, você também tem esse filme, né? O Rogue One. Onde você tem heroínas, as mulheres estão com tudo nessa nova franquia, e é um derivado do Star Wars. E ele estreia amanhã, só que a gente rolou uma pré-estreia. Olha aí. E aí você pode imaginar, né? Os felizes que foram a essa pré-estreia já conseguiram colocar as redes sociais abaixo por conta de tudo, é lógico. Ninguém quis dar nenhum spoiler e tal. Mas o que se comentou, quem já viu, já avisou os fãs que eles vão gostar, que vale a pena, que até para quem no começo achou que fosse ser um caça-níquel por conta de usar o nome da franquia, etc., não é verdade.
me parece que no final do filme ele realmente entrega o que ele promete. Os especialistas, os críticos que já assistiram, já falaram muito bem do filme. Diz que o filme surpreende. E pelas imagens, né? Agora, uma coisa certa. Aí é surpreendente, é uma mega produção mesmo. Pois é, e assim, a única coisa é que o que eles dizem é que a pessoa já precisa gostar da franquia, gostar de Star Wars e conhecer pelo menos um pouco aí desse universo, da história toda. Você não vai ficar meio perdido com o enredo, é capaz de ficar um pouco perdido, né? Mas o fato é que, assim, o filme, basicamente, ele tem ali um casal, né? Uma dupla de rebeldes que tem que roubar, tem que tentar conseguir o projeto da Estrela da Morte. Isso é o máximo que a gente pode contar. Exatamente. O resto você deixa para descobrirem depois. O pessoal vai ao cinema e vai descobrir e vai curtir lá o Star Wars. Tá certo, Débora. Obrigada, Débora. Então, você volta amanhã com mais destaques dos mundos das celebridades. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Uma boa tarde. Boa tarde. Muito bem, olha, a gente fala para você de um assunto bastante sério agora, porque só 2 em cada 10 presos trabalham aqui no Brasil. Na tentativa, então, de ampliar esse número, vem de Campo Grande uma iniciativa que pode servir de exemplo para todo o país, viu, Marcela? Exatamente. Os presidiários estão reformando uma delegacia. Em troca, claro, vão ter a pena reduzida. Nesta delegacia, muito trabalho para deixar tudo novo, de novo. Durante anos, o local ficou sem reforma. Por isso, foi escolhido para fazer parte de um projeto inovador. Aqui, quem dá conta do serviço são os presos do sistema semiaberto. Cada 3 dias trabalhados eu ganho 1 e pela quantidade que eu peguei, eu trabalhando para mim, diminui bastante, que me ajuda pra caramba. Além da ressocialização dos presos, o projeto gera uma redução de até 75% no valor total da reforma. Uma alternativa que deve representar uma economia aos cofres públicos de mais de 2 milhões de reais. Nós temos economia financeira, porque nós realizamos essa obra com menos de 1/3 do valor se ela fosse licitada. Nós temos economia de tempo e também, além da economia, ela importa no trabalho da ressocialização. Aqui eu estou no meio da sociedade, né? Estou vendo a luz do dia. É quase a mesma coisa que está solto, né? Lá só ficava na tranca, não via ninguém, né? A expectativa é que a obra seja concluída em no máximo 4 meses. Para o Poder Judiciário, a proposta de redução de custo e ressocialização pode, inclusive, ser aplicada em outros estados do Brasil. Se isso for expandido, acho que a preocupação da pena ela tem que ter tanto a possibilidade de punir, a pessoa errou e tem que responder por isso para ver se ela não volta a delinquir, mas também a recuperação dessa pessoa, né? O Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já! Três horas e 58 minutos, estamos de volta com o Link Record News. E agora, com a sua participação, a gente questionou a respeito da decisão da ANAC, que decidiu liberar que as companhias aéreas cobrem pelo despacho de bagagem. Medida polêmica, o Ministério Público Federal já disse que vai entrar com uma ação questionando essa medida. Diante disso, a gente perguntou para você se você acha que essa cobrança deve ser barrada. Para votar, para participar rapidinho na nossa enquete, você pode usar a hashtag Link Record News e a gente já tem o resultado final da enquete, né? Muito bem, você votou ao longo das 2 edições e agora a gente vai conhecer o resultado do seu voto. Então, na tela para você vai aparecer agora a situação é que 69% estão dizendo que sim, são favoráveis a que essa medida seja barrada na Justiça e apenas 31% dizendo que não. Muito obrigado a você que votou, manifestou sua opinião. Amanhã teremos uma nova enquete e, claro, queremos sempre contar com o seu pensamento, com o seu voto aqui para enriquecer a nossa discussão. Agora a gente fala de um caso absurdo de uma mulher agredida dentro de uma estação de metrô na Alemanha que causou revolta no mundo todo, inclusive entre as celebridades. A câmera de segurança flagrou o ataque, olha só, a gente mostra nas imagens. A mulher então descia as escadas quando foi atingida por um chute nas costas. Ela caiu e quebrou o braço. O guarda-costas de Lady Gaga e Angelina Jolie ficou indignado com essa ação e ofereceu nas redes sociais uma recompensa no valor de R$7 mil.
mil para quem der informações que levem aos 4 suspeitos por essa agressão. Um suspeito, inclusive, já foi preso. Que absurdo, né? Realmente uma situação bastante complicada e gerou a polêmica e repercutiu nas redes sociais esse vídeo com essa agressão gratuita, né? Aparentemente ali, simplesmente socando, chutando a mulher por trás, a mulher que descia ali no metrô, violentamente então agredida. Tudo bem, com essa informação a gente encerra aqui essa edição do Link Record News. Lembrando que se você quiser sugerir assuntos para o jornal, muito fácil, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe também pelas redes sociais, sempre com a hashtag Link Record News, igual aparece aqui embaixo. O Link Record News acontece em 2 edições, às 2, às 11 da manhã e às 3 da tarde. Fique agora com o Pet Channel. Continue participando pelas redes sociais. Até amanhã. Record News, informação para você crescer. Ótima tarde. Tchau, tchau.